Bom, nós vamos abordar aqui os elementos do teatro, tá? Como foi solicitado, como foi observado, analisado nas outras aulas, o elemento do teatro é aquilo que tudo que faz com que o teatro ele exista, né? E esses mesmos elementos são utilizados também para o cinema, para a dança. Então vamos entender aqui o que são esses elementos do teatro, certo? Primeiro você tem a iluminação, né? O iluminador técnico é aquela pessoa, aquele alguém que tem aí essas noções de eletricidade, noções de iluminação cênica e que vai tornar o nosso espetáculo muito mais bonito, né? Então, observa aqui do lado. 2. Dois, sonoplastia. Sonoplastia são sons específicos que são utilizados em uma peça teatral ou no cinema. Pode ser uma música, professora? Pode. Pode-se ter uma orquestra, né, no local? Pode. Pode-se ter uma banda no local? Também pode. Mas a sonoplastia é um mundo fantástico onde você pode criar. Por exemplo, você vai criar então o som, né, de alguém aí cavalgando, né, andando a cavalo, esse cavalo correndo. De que forma eu posso criar esse som? Então, esse som ele é criado no estúdio. Quando se tem condições de captar esse som no externo, ótimo. Mas antigamente não tinha condições de captar esses sons no externo. Então, as rádios novelas faziam com que a gente viajasse, que a gente realmente imaginasse as coisas através do som. Então, a sonoplastia na radionovela era muito interessante e muito importante. Então, para isso se fazia sons de raio, né? Você pega uma radiografia, você sacode, você tem aquele som estridente, é um som de um raio, de um trovão. Você tem o som de um cavalo usando uma espécie de coco, entre outras coisas. No episódio anterior. Não acredito. Não pode ser. Impossível. Minha esposa com outro, o mesmo, de anos atrás? Eduardo, pasmo, vai se deitar. Mas em sua mente... Sente tanto assim a falta de Isabel Cristina? Bem, confesso que a sua amiga é uma criatura adorável, maravilhosa. Vamos entrar, Albertinho. Vamos entrar para ver se eu consigo preencher a falta que Isabel Cristina está fazendo. Por favor, Graziella. Eu também sei ser adorável. Maravilhosa, Albertinho. Vamos? Vamos. Então, deixe-me apoiar no seu braço. Entre outras coisas. Então, sonoplastia é a sonoridade que se tem naquela peça teatral, no cinema, numa novela, tá? Outro elemento cênico, outro elemento do teatro são os próprios textos, né? A dramaturgia, que são textos específicos com entrada e saída, com indicações às falas. Você tem o cenário, que a gente já entende o que seja, né? Já fala por si só. Por exemplo, se você assistir um filme, esse filme é num cenário, num local aberto. Como assim? Você vai fazer numa praia, você vai fazer, por exemplo, num museu, na Torre Eiffel, num Pelourinho. Então, você está usando um cenário mais aberto. Só que, às vezes, você vai precisar levar outros elementos, como um carro, uma moto, né? Aí vem outro elemento que é específico e necessário, que são os figurinos. Então, sem um figurino específico, você não consegue
compreender exatamente a que época está se falando aquela obra. Por exemplo, se você pega um filme que fale sobre a escravidão, né, períodos da escravidão, a gente já sabe que são aquelas mulheres magérrimas, com aqueles vestidos que tem uma cintura bem apertadinha, né? E abaixo da cintura são aquelas saias longas. Os homens vestidos com um paletó, com fraque, sempre com gravata, com um chapeuzinho. Então, a gente já tem essa noção de que época que está sendo falada. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns figurinos dessa época. Então, deu para observar? São figurinos específicos. Se você vai fazer um filme de monstro, por exemplo, você tem que ter o figurino específico de monstro, filme de guerra, você tem que ter o seu figurino que dê indicação de que aqueles homens realmente são guardas, são advogados, são professores. Então, nós temos também no teatro figurinos. Além disso, tem as máscaras que compõem o figurino. Né? As máscaras, elas serviam há muito tempo atrás, no período principalmente do teatro grego, ela de forma mais alongada, ela servia como uma espécie de alto-falante, né? Ela tinha que fazer eco para que as pessoas que estivessem lá atrás, na plateia, pudessem escutar, ainda mais que o teatro era feito a céu aberto. Era feito em um teatro de arena, onde várias outras pessoas iam para assistir. Era a diversão da época. Além das máscaras, a gente vem aí com a maquiagem. A maquiagem também tem um dom de dizer qual a época que você esteja trabalhando. Né? Um artista, por exemplo, ele pode fazer uma pessoa mais moça, ele pode fazer um artista mais velho. Né? Lembrando aí que estava passando Hebe Camargo na televisão. Então, teve momentos que aquela atriz, a André Beltrão, né? Ela representou a Hebe mais velha. Então, como foi que aconteceu isso? Através da maquiagem. Porque maquiagem não é só um batom, um lápis, um rímel, né? Que se coloca. Mas existem também técnicas de maquiagem que você consegue fazer com que, de repente, aquele artista, né? Ele apareça com ferimento. Ele apareça mais velho. Ele apareça mais preocupado ou até mesmo mais gordo. Eu vou colocar a seguir algumas imagens para vocês aqui de como funciona essa maquiagem. Deu para compreender? Então, elementos de teatro. Você tem cenário, você tem figurino, você tem maquiagem, você tem o texto, né? E aí, dentro disso tudo, vem ainda os profissionais, né? Que são aquelas pessoas que estão ali justamente para fazer com que essa obra aconteça. Assim também é no cinema. Tá? Só que no cinema e na televisão tem outros elementos que eles precisam utilizar, como são as câmeras. Então, para o teatro, você tem o diretor, você tem um vice-diretor ou assistente de direção que queira, você tem o cenógrafo, você tem o coreógrafo, que às vezes precisa de alguém para fazer uma dança, né? Ou simplesmente uma coreografia, uma partezinha pequena ali de um balé, de um gesto, né? Que seja, que às vezes a gente assiste, nossa, eles fizeram igual, como é que é isso? Então, precisa de uma coreografia. Você às vezes vai precisar de um tradutor, porque o texto é em inglês, é em outra língua, você precisa dessa pessoa que faça a tradução, né? Você precisa daquela pessoa que esteja ali trabalhando na iluminação e no som, que são chamados técnicos, e você precisa também do contra-regra, que é aquela pessoa que vai ajudar aos técnicos a fazer com que o espetáculo também aconteça. É aquela pessoa que, por trás das cortinas, ajuda ali os artistas, né? E ajuda com que alguns elementos vão para a cena. Por exemplo, vai entrar agora uma cama. Como é que eu posso trazer essa cama para a cena aqui? Porque não tinha cama antes, o palco é pequeno. Então, os contra-regras, né, vêm trazendo essa cama aí. Geralmente, eles se vestem de preto, justamente para não chamar atenção. Então, o contra-regra, ele vem trazendo essa cama para que, né, a mágica do teatro, ela possa acontecer, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo que fala um pouco sobre os elementos do teatro, tá? Mais informações se encontram no módulo de vocês, tá bom? Qualquer dúvida já sabem onde me procurar. Beijo!